Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje, pela primeira vez aqui, a gente está lançando um bate-papo, né? E aqui eu te ajudo a ser uma promotora veterinária de referência, mesmo você começando do zero. Então, meu nome é Stephanie, eu sou médica veterinária, eu sou promotora técnica há mais ou menos 6 anos já, e eu decidi montar esse quadro porque já treinei algumas pessoas, tenho amizade com vários promotores e eu sinto essa falta no mercado de algumas dicas, de algumas coisas que a gente precisa saber no dia a dia e a gente não tem apoio, né? Não tem esses fundamentos, principalmente na faculdade. Então eu trouxe esse bate-papo aqui toda manhã para a gente conversar um pouco e ir alinhando e trocando experiências aqui nesse perfil, né? Bom, hoje o tema eu queria falar um pouquinho sobre o que faz um promotor técnico. Então, qual que é a função de um promotor? Vamos começar pela base, né? Então, eu marquei alguns tópicos aqui para a gente ir conversando. Primeiramente, a gente precisa falar um pouquinho do mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? Hoje, se você olhar em vagas de veterinária, a gente vai ver muita vaga para a área comercial. Então, o promotor técnico, ele trabalha na área comercial, né? E tem muitas chances de a gente entrar nele, muitas áreas que ainda não são exploradas, áreas que a gente consegue tá sempre ali, né? Consegue estar manejando, consegue estar trabalhando e com uma remuneração muito boa. A gente consegue ter um retorno financeiro bom e também a gente consegue ter essa liberdade, né? Uma certa liberdade quando a gente trabalha na área comercial, que eu vou sempre estar comentando aqui com vocês. Então, hoje é uma oportunidade que está crescendo bastante, é o mercado pet que está tendo evolução, tanto na parte de medicamento, que é onde eu trabalho, que eu trabalho mais na parte de medicamento, quanto de ração também, que eu já trabalhei. São áreas totalmente distintas, então já alinhando, né? O promotor, ele pode trabalhar tanto na área de acessórios, quanto na área de equipamento médico. Isso é muito interessante, porque hoje a gente tem lançamento todos os dias. Todos os dias lançam um equipamento novo, todos os dias lançam técnicas novas, medicamentos, rações novas, sachês, petiscos. E é a função do promotor técnico levar essa informação para o veterinário. Porque o veterinário ele não tem tempo de ficar pesquisando, muitas vezes a vida dele é corrida, ele precisa, quando eu falo veterinário, eu falo veterinário de clínica, né? Clínica que tem plantão, que trabalha no hospital. Então, nós promotores, a gente tem essa função de levar essa informação pro veterinário na clínica, mostrar para ele um produto que chegou, mostrar para ele um protocolo novo que ele pode estar usando. Então é uma área muito interessante porque você acaba levando várias informações, né? Você acaba levando essa facilidade para ele no dia a dia. Então, além do mercado de trabalho estar bem nessa área comercial, está contratando bastante, a gente está tendo agora algumas mudanças de distribuidoras, né? Porque existem 2 tipos de promotores, então a gente tem um promotor direto e indireto, né? Quando eu falo que é um promotor direto, ele trabalha direto da fábrica, né? Por exemplo, tem uma marca X e eu trabalho diretamente da fábrica fazendo promotoria. E geralmente eu atendo algumas distribuidoras, né? E eu tenho o promotor indireto, que ele vai atender pela distribuidora, a região que a distribuidora atende, né? Então, esse promotor, independente seja direto ou indireto, ele trabalha com uma equipe. E essa equipe a gente é composta por gerentes, supervisores, gestores e os vendedores, né? O que a gente faz nessa área de distribuição, na área da distribuidora? A gente faz treinamento com os vendedores. Então, eu sempre estou treinando aquela equipe para ela ficar capacitada em espalhar a informação técnica. Porque hoje se fala muito em venda técnica. Então, o lojista hoje está querendo saber muita coisa técnica para passar para
para esses clientes, os tutores, que é o cliente nosso final, né? Então, os vendedores hoje, ele não vai só oferecer um produto, ele vai oferecer a solução de um problema para aquele lojista, né? Então, a gente trabalha muito com essa parte de venda técnica e pelo acesso à informação hoje, no geral, a gente precisa estar sempre em cima desses vendedores, falando para ele o que é o correto e o que não é. A gente precisa estar falando sobre boatos, sobre algumas crenças que hoje em dia a gente sabe que não existem mais. E principalmente na parte de alimentação, né, de nutrição animal, para quem faz promotoria de ração, a parte de nutrição, né? E então o que acontece? O promotor veterinário, ele faz visitas periódicas, né, para esses veterinários. Então ele vai fazer aquela visita, chegar, se apresentar pro veterinário, levar um produto para ele. Muitas vezes a gente tem brinde, outras vezes a gente não tem. Uma amostra, né, que a gente deixa do nosso produto, mas sempre a gente tem que levar informação. A gente sempre procura levar aquela informação que seja mais precisa. A gente tem que entender o tipo de cliente que a gente está abordando para saber qual é o tipo de conduta que a gente vai tomar para poder conversar com esse veterinário. Porque tem veterinário que vai te atender, ele vai ter todo o tempo do mundo. E eu vou explicar como que a gente consegue achar esse veterinário. Vamos mapear eles. E você pode trazer 5, 6, 7 tipos de medicamento ali ou ração que você vai conversar com ele tranquilamente. Mas tem aquele veterinário que ele não tem tempo para nada e que ele abre um espacinho na agenda dele e tem 5 minutos para te atender. Esse é o cara que a gente tem que dar a informação certa e a informação rápida de maneira eficaz. Mas, antes da gente entrar um pouquinho nessa parte técnica, é bem interessante que a gente saiba que a verdadeira função do promotor técnico veterinário é levar a informação para esse vet. Aquela informação que seja eficaz, que vai ajudar e agregar no dia dele. Porque qual que é o nosso objetivo de levar essa informação? Claro, ele usar o nosso produto, ele está indicando o nosso produto, mas ajudar no diagnóstico daquele animal que ele vai utilizar. Então, quando você leva um medicamento que ele vai auxiliar no tratamento, que ele vai ser um medicamento que vai ajudar a tratar mais rápido, um medicamento que vai ajudar a ser mais em conta aquele tratamento, você está auxiliando o diagnóstico dele, está fazendo com que o diagnóstico dele seja de excelência, tá? Isso, ele fica feliz, o tutor fica feliz, o dono da clínica fica feliz, então você acaba trazendo inúmeros benefícios para aquele tutor, tá? Para aquele veterinário também, consequentemente. Quando a gente fala um pouquinho de remuneração, a gente está falando de um quadro, né, da parte de contratação, né? Então a gente tem assim 2 tipos de contratação primária, né? Então a gente tem o CLT, né, que é a carteira assinada, a famosa carteira assinada, e a gente tem o MEI. O MEI, ele é uma modalidade que chama de PJ, né, a pessoa jurídica. Você abre o MEI. Se a sua remuneração passar de 80 mil por ano, você tem que abrir um CNPJ, mas isso geralmente a gente discute um pouco depois, tá? Mas são 2 tipos de contratação primária. Dentro dessas contratações, nós temos 3 tipos de comissão, tá? Então, o promotor, ele pode ser 100% fixo, então 100% é aquele salário fixo e não tem comissão, tá? Então, assim, por exemplo, você vai ganhar 4 mil, 4, 5 mil por mês, e é isso daí, tá? Ou você pode ter o fixo mais comissionado, então geralmente 60% do seu salário é fixo, o restante vem por comissão, né? Então você vai vendendo, quanto mais você vende, mais você ganha. Temos o 100% comissionado, então é aquele que não tem fixo e ele só vai receber o que ele vender, né? Mas a gente tem que separar bem, porque nós temos o promotor que leva a informação e nós temos o representante. Então são 2 coisas diferentes, né? A gente vai mais pra frente entender o que eles são que eles têm de diferença aqui. Sim, promotor técnico pode ter metas, tá? Mas metas diferentes de um representante. Às vezes a meta não é venda individual, mas sim venda geral. Existe uma ajuda de custo que a gente pode ganhar em certas ocasiões que depende de quanto os vendedores venderem. Então, assim, por exemplo, os vendedores venderam 600 mil esse mês.
Então você recebe uma porcentagem daquilo que eles venderem. E eles aumentaram 10, 15, 20, 30, 40% de venda depois que você entrou. Você vai ganhando acima da venda deles, tá? Esse é um tipo de ajuda de custo, um tipo de comissão. Quais metas também que o promotor pode ter? Além de venda, tá, gente? O promotor, ele pode ter a meta de visita, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que a meta de visita era 80 visitas mês. Dava 4 visitas por dia. Então, eu tinha que registrar a minha visita lá, tinha que fazer o check-in no aplicativo e o check-out. Então, na hora que eu entrava na clínica, eu dava o checkzinho que eu entrei, e na hora que eu saía, eu também dava o check que eu tava saindo, e aquele espaço de tempo que eu fiquei na clínica contava como uma visita. Bom, eram 4 visitas ao dia. Se eu batesse meta dessas 4 visitas ao dia, eu ganhava um X no meu salário lá, tá? É um tipo de meta. Meta por foto, às vezes você precisa ter um mínimo de foto por semana, né? Geralmente era 12, 16 fotos por semana. Então, assim, não é uma coisa extraordinária, né? E no final do mês sempre a gente tinha que mandar o book com todas as fotinhas, explicando as visitas, né? E tal. Meta de realização de evento. Então, a gente pode ter a realização daquele evento que tem que ter um evento por semana, tem que ter meta por treinamento. Então, assim, você tem que fazer treinamento de balcão, pelo menos 2 vezes por mês. Treinamento com o vendedor, 1 vez ao mês. Rodar com o vendedor. Então são metas que a gente vai traçando, que a empresa traça e ela passa para você, tá? Mas são algumas metas bem fáceis, não é nada estrondoso. Mas o mais interessante disso é que a gente consegue trabalhar por nós mesmos, né, entre aspas, né? Porque a gente monta a nossa rotina, então fica bem legal, porque o nosso roteiro é bem flexível, tá? E é uma saída para aquele veterinário que não gosta de ficar enclausulado dentro de clínica, enclausulado dentro de hospital, que é um pouquinho o meu caso. Eu gosto bastante de estar na rua, eu gosto bastante de conversar com os meus veterinários, de estar ali batendo papo com meus lojistas, treinando os meninos do balcão, que é uma coisa que a gente faz com excelência e é bem legal levar as informações para eles, tá? Além dessas ajudas, dessas metas que eu comentei que a gente pode, né, aumentar o nosso salário, a gente tem ajudas de custo na rua, né, que a gente fala, que é o nosso vale alimentação ou vale refeição, dependendo da empresa. Nós temos também a ajuda de gasolina, então geralmente ou eles dão um cartão para nós com um valor fixo daquela gasolina por mês, ou a gente leva a notinha do que a gente gastou. Isso pode ser tanto na alimentação também, e eles vão reembolsar a gente no final do mês, tá? Dão também, muitas empresas, ou eles fornecem para você um celular ou um tablet, né? Ou eles vão te dar uma ajuda de custo para você pagar a internet do seu celular, ou você comprar um celular e eles vão te pagando, né? Nós temos também a diária de viagem. Então, por exemplo, um promotor, ele pode sim viajar para outros estados, ele pode viajar para congresso, ele viaja para palestras, e isso é tudo custeado pela empresa. Então, a gente tem uma diária de viagem que a gente é pago para isso, tá? É um valor X por dia, como se fosse uma ajuda de gasolina, e que aos poucos eles vão reembolsando a gente pelo valor gasto, tá? Isso é bem legal porque eu conheço promotores que eles viajam todos os estados do Brasil. Isso eu fico até de cara de ver tão gostoso que é a rotina deles. Então, tem uma colega minha que hoje ela tá aqui em São Paulo, daqui a pouco ela tá no Espírito Santo, aí ela viaja pro Rio Grande do Norte, depois ela vai pra Brasília, e assim ela roda o ano dela. Então, pra quem gosta de viajar, é uma profissão bem legal também, porque a gente conhece inúmeros lugares, a gente conhece inúmeras culturas, a gente conversa muito, a gente tem muita amizade. E isso, querendo ou não, acaba abrindo portas pra gente, pra outras áreas, caso a gente queira seguir. E isso é muito interessante. Porque é um trabalho bem tranquilo, é um trabalho que a gente consegue fazer a nossa rotina, é um trabalho que a gente consegue estar ali 100% dedicada, né? Principalmente quando a gente tem regime CLT, então a gente tem as nossas férias garantidas, a gente tem o nosso 13º no final do ano, e a gente consegue ter essa rotina que é o principal, que é de segunda a sexta. Então a gente consegue ter esse horário comercial reservado para nós, o que é o diferente do plantão, né? Então
quando a gente fala de promotoria técnica, a gente fala de esse ato de levar informação, né, de ter essa atualização, né, do mercado hoje comercial. Então, hoje, por surgirem a todo momento medicamento novo, ração nova, técnicas, protocolos, equipamentos, a gente precisa do promotor para levar essa informação até o médico veterinário. Porque ou o médico veterinário não sabe, não tem tempo para estar se atualizando, não tem interesse em estar se atualizando, porque ele não sabe, ele não tem noção do que lançou, do que lança, né? Principalmente recém-formado. Ele não tem essa manha de ir atrás de informações, né? E às vezes ele tá quebrando a cabeça no diagnóstico, tá quebrando a cabeça em um procedimento lá, sendo que a gente traz para ele toda a informação, traz para ele essa clareza do que ele pode fazer, né? O que há de novo naquele mercado. E é bem interessante a gente sempre deixar o veterinário sempre à vontade, que ele pode entrar em contato com você, que ele tem acesso à empresa, à fábrica, à distribuidora, para tirar dúvidas sobre qualquer protocolo que ele queira estar fazendo, tá, gente? Bom, eu separei um pouquinho isso para a gente conversar hoje, porque eu acredito que seja algo que vai agregar a vocês. É uma profissão que a gente, infelizmente, não é muito comentada dentro da faculdade. Eu conheci essa profissão através de uma colega de sala, né? Eu lembro até hoje que a gente estava na sala e ela quis sair mais cedo e ela comentou comigo, falou, eu vou trabalhar, eu tenho que sair mais cedo. E eu perguntei, mas o que você está trabalhando, né? Ela falou, eu trabalho como promotora técnica da área comercial. Eu falei, mas de veterinária, né? Estranhei, não sabia. Não, sim, de veterinária. E por ela que eu fui conhecendo. Então eu lembro dela, Thalita, até hoje. E ela me mostrou essa área comercial, que foi onde eu comecei a me apaixonar e comecei a explorar esse mercado para estar entrando e trabalhando nele, né? Então é um mercado que vem crescendo. A gente sabe que a área pet é uma área que esse ano principalmente vai ser o ano do pet, né? E pet shops inúmeros estão abrindo, inúmeros segmentos, né? Então a gente tem hoje banho tosa, a gente tem pet shop, a gente tem hotelzinho, a gente tem creche, né? Coisa mais linda a creche. E a gente... Então cresceu, não é só clínica mais, né? Então a gente tem essa expansão da nossa profissão que a gente pode atuar. E a área comercial é uma área que ela tem um retorno financeiro muito bom, ela consegue ter essa remuneração boa e principalmente para principiante, né, que é o recém-formado. Então eu já saí da faculdade empregada nessa área comercial, consegui entrar e eu venho até hoje, né, trabalhando com o comércio. E eu gosto de estar juntinho com o veterinário, eu gosto de conversar com ele, de estar trazendo essas informações. Então, tem algumas coisas que a gente vai conversando mais pra frente, mas hoje eu separei um pouquinho dessa história para contar para vocês, essa pincelada do que faz um promotor veterinário, sobre o tipo de contratação. Mas é uma profissão que é muito legal, muito boa e ela foge bem da clínica para quem não tem gosto, para quem não gostou, né? Que é normal. A gente tem várias... bom que a veterinária proporciona inúmeros caminhos pra gente tomar depois da faculdade. Gente, até logo e muito obrigado mesmo por acompanhar.